daqui a 4 domingos nós então estaremos começando. Convido os irmãos a participar. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13. Nossa diaconisa Mônica já deu a dica, né, que nesse mês de julho nós vamos estar estudando sobre meios da graça. E hoje nós vamos dar a introdução para entender o que é isso, o que são meios da graça. E eu espero que a gente possa entender muito bem e sairmos daqui com isso muito claro em nossas mentes e nossos corações. Filipenses 2, apenas 2 versículos, os versículos 12 e 13, nos diz assim a palavra de Deus: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação. É sobre isso que nós vamos conversar esse mês. O Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Muito bem, o que são os meios da graça? Para começo de conversa, essa expressão meios da graça não está na Bíblia, mas ela resume um conceito que esse sim está na Bíblia. O que significa meios da graça? São os instrumentos pelos quais Deus transmite bênção no seu povo. Ou seja, as maneiras que nós temos de canalizar, de trazer bênçãos de Deus até nós. Eu vi uma ilustração muito interessante que fala o seguinte: o que seria, muito obrigado, irmão, os meios da graça. A graça é a água e nós somos a mangueira. Os meios da graça é a mangueira que conduz a água. Bom, você ter a mangueira e não ter água, não serve para nada. Mas a mangueira não é a água. A mangueira conduz a água. A graça é a água. Os meios da graça é a mangueira que conduz a água. Ela não substitui a água. E sem água não adianta de mangueira. Só existe a água transportada pela mangueira. Então, os meios da graça é a mangueira. A água é a graça. Então, isso é uma ilustração bem interessante. Só que nós estamos sempre ouvindo que nós não precisamos fazer nada para merecer a graça de Deus. E é verdade. Para merecer, não. Para merecer, não. Para trazer as bênçãos de Deus até nós, sim. Eu não preciso fazer nada, eu não mereço mesmo. Mas Deus quer dar. Como é que Ele vai me dar? Então, existem os meios da graça para receber isso. É interessante porque a própria conversão, que é de graça. Mas Jesus nos disse, que ele, quando ele falou do Evangelho, disse: olha, você tem que arrepender e crer no Evangelho. Então eu preciso crer, eu preciso me arrepender, eu preciso aceitar. Tem coisas que eu preciso fazer para receber a graça de Deus. É de graça, mas eu vou receber a graça de Deus. Então há algo que eu preciso fazer para receber a graça de Deus, não para merecer a graça de Deus. Essa confusão, se você está confuso, não se preocupe. Isso tem milênios de confusão, inclusive no próprio Velho Testamento. Porque a lei tinha esse objetivo de ser o caminho da graça de Deus. Só que eles nunca entenderam isso. Eles entendiam que se você cumprisse a lei à risca, e quando se fala lei, é a lei mosaica, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, e também tem o Talmud, tem uma série de outras legislações que eles cumpriam. E o judeu da época de Jesus, ele tinha como convicção assim: se eu cumprir tudo isso, eu comprei o favor de Deus. Eu mereço, porque eu fiz tudo isso. Se vocês podem perceber isso claramente quando aquele jovem rico chega para Jesus e pergunta: escuta, o que eu preciso fazer a mais, né, para herdar a vida eterna? Porque eu já compro a lei inteira. Mas Jesus está faltando uma coisinha só. Vende tudo que você tem e me segue. Não é isso? Não. E mais tarde, o próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, em Romanos 9, 31, 32. Israel buscava a lei de justiça. Não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram apenas de tropeço.
Eles achavam que ao cumprir a lei, faziam-se merecedor da graça. E graça não se merece, ela é de graça. Você pode cumprir a lei para canalizar a graça de Deus para você, mas você não a merece. Então isso aí estava muito claro, assim, para aqueles primeiros cristãos. Isso, mas eu tenho que cumprir a lei. Isso ficava tão confuso na cabeça deles que os primeiros cristãos, que eram judeus, queriam exigir dos outros, que não eram os gentios que se converteram, que eles primeiro tinham que cumprir a lei para depois se tornar cristão. Isso causou uma confusão. Teve até um concílio em Jerusalém que disse: não, basta a graça de Jesus, você não precisa cumprir lei nenhuma. Aí você, mas peraí, agora eu fiquei mais confuso ainda. E a lei do pecado que milita no nosso corpo? Quer dizer que eu não tenho que fazer nada, eu posso pecar? Não. Ué, mas então existe alguma lei? Aí vem aquela palavra confusão, vem da palavra lei. Porque existem 3 tipos de lei. 3 tipos de lei que você pode perceber claramente. A primeira delas é uma lei cerimonial. O que é uma lei cerimonial? Está descrito lá no livro de Levítico, tem isso lá. Você tinha todo um ritual de purificação, de como preparar o sacrifício para agradar a Deus através do sacrifício, de ofertas. Tinha todo um procedimento. Mas Jesus já pagou isso. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele sacrificou-se por nós. O véu do templo se abriu. Nós não precisamos mais nada disso. Então, a lei sacrificial caducou. Ela não tem mais sentido nenhum. A menos que você queira voltar a fazer sacrifício, arranjar um templo de Salomão, como alguém construiu aí, e voltar à velha aliança. Os cristãos são a nova aliança, a aliança do sangue de Jesus. Não a velha aliança. A velha aliança tinha toda uma legislação, uma lei que previa como que você devia preparar esse sacrifício. Como você... Era uma lei cerimonial. Essa lei não tem mais sentido nenhum. Ah, ela estava errada? Não. Ela estava certa na época que ela valia. Agora não vale mais. É uma brincadeira que eu uso, inclusive citei no meu blog, a história do banco pintado. A história do banco pintado era o seguinte: existia numa guarda, um certo quartel, um banco onde os soldados deveriam se sentar durante a guarda, para descansar. E alguém chegou lá e mandou pintar o banco. O banco estava exposto no tempo. Ele pintou o banco e deixou uma ordem escrita assim: é proibido sentar no banco. Essa regra estava errada? Não, o banco tem acabado de ser pintado. Só que no dia seguinte o cara chegou assim: proibido sentar no banco. O outro dia você é proibido sentar no banco. E no outro também proibido sentar. Ninguém questionou por que era proibido sentar no banco. E o banco apodreceu e nunca ninguém sentava nele, porque era proibido sentar no banco. Mas que maluquice é essa? O banco não foi feito para você sentar? Não, mas não pode. Por que não pode? Porque é proibido. E por que é proibido? Eu não sei, eu sei que é proibido. Esse tipo de coisa na nossa cabeça aparece na lei. A lei cerimonial não tem mais sentido. Ela já passou. Ela teve sentido quando o banco não podia sentar porque ele estava pintado fresco. Depois que a tinta secou, não tinha mais sentido nenhum. Mas a ordem continuou sentada. Então, muito da lei que a gente vê hoje não tem sentido. A lei cerimonial não tem. Existe a lei que a gente chama de usos e costumes, que nem todo mundo entende o porquê dessa lei. Por que essa lei existia? Para ter identidade. Nem todo mundo percebe isso. Quando você estuda missiologia, uma das coisas que apresenta é que quando você vai num povo, você encontra uma caixa. O pessoal chama isso em inglês de box. É um conjunto de coisas em que você tem uma língua, você tem uma etnia e tem uma religião. E lá você tem uma identidade. Os judeus queriam sua identidade, eles precisavam da identidade. Uma das regras de identidade: circuncisão. Tem alguém circuncidado aqui? Por que a gente não se circunda mais? Porque a nossa circuncisão é espiritual, diz o Novo Testamento. Essa identidade é espiritual, é pela fé. As leis de usos e costumes que tem na Bíblia eram de identidade, para a qual não tem mais nenhum sentido para nós hoje. Nenhum sentido. Então, aquelas leis de usos e costumes eram para identificar. Eu lembro que, numa primeira vez que eu fui na Rússia, eu fui 18 vezes na Rússia, nessa altura já perdi até a conta. E na primeira vez lá já estava fazendo menos 30, estava uma graça o negócio. Aí eu imediatamente corri lá e comprei um shapka. Shapka é aquele chapéu de pelo de coelho, bem quente, aqueles que você vê nos filmes. Eu coloquei na cabeça, fiquei todo feliz, etc.
Numa próxima vez, quando eu fiz mais amizade com os russos, olha que chapéu bonito eu comprei. O cara olhou assim, isso é um chapéu de judeu. Como assim? Eu fui na praça, estava vendendo um monte de chapéu, eu peguei o que mais, eu botei na cabeça e comprei. Não, isso é um chapéu de judeu. Até o chapéu identifica a etnia, o povo, por causa do estilo do chapéu, se é um chapéu judeu. Eu não sei se ele dizia que eu não devia usar, ou se era bom usar, eu não sei que eu disse, isso aí é um chapéu judeu. Até o estilo do chapéu identificava o povo. Usos e costumes é identidade. Qual é a nossa identidade? O que você se identifica como cristão? Essa é uma boa pergunta. Não aquilo que está na lei, porque a lei de usos e costumes caducou também. Mas existe um terceiro tipo de lei, que é a lei moral. Essa não caducou. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não adorarás outros deuses. São leis morais e espirituais. Elas não caducaram, elas continuam valendo. Então eu preciso praticá-las? Sim, precisa praticá-las. Por quê? Porque você não as praticando, você está em pecado, e o pecado nos afasta de Deus. E os meios da graça é exatamente o contrário, é trazer a graça de Deus para mim. Então, se eu pratico o pecado, estou me afastando de Deus. Então eu preciso prestar atenção. Você não acha que quer dizer que então eu preciso disso, senão não sou salvo? Não falei isso? Porque o mérito é de graça. Eu não faço isso para merecer, mas para receber a graça. Eu não mereço. Nada que eu fizer vai me fazer merecedor da graça de Deus. Mas eu posso fazer isso porque Ele já me deu de graça e eu vou receber. Essa é a ideia que está nos meios da graça. Muito bem. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente vê isso na Bíblia? Como é que a gente vê isso na Bíblia? A gente sabe que a vida cristã começa de graça, pela atividade soberana, uma atividade soberana de Deus. Ela deve ser continuada dessa maneira. Mas não significa que eu posso ter uma vida qualquer e que não exista nenhum tipo de atividade que eu tenha que fazer para que a graça de Deus continue me abençoando e me transformando. Por isso que eu li aqui, olha, nós vamos desenvolver a nossa salvação. Ela começa como um bebê que nasce e você vai se desenvolvendo. Não vai ver bebê a vida inteira, você vai crescer na graça. Ok. Como é que eu vejo isso? Desenvolver a salvação. Jesus uma vez encontrou com os saduceus que vieram fazer umas perguntas para ele. Ele respondeu o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, essa é a primeira dica. Eu preciso conhecer a Escritura, porque senão eu vou errar. Eu preciso conhecer. Mas por que eu insisto tanto que eu tenho que ler a Bíblia? Porque eu erro se eu não fizer isso. Ele não estava falando para incrédulos. Jesus não estava falando isso para gentios, ele estava falando isso para gente entendida. E mesmo assim estavam errando, porque eles não conheciam, interpretavam errado a palavra de Deus e nem conheciam direito o poder de Deus. Vocês estão por fora. Jesus, em outras palavras, usando uma linguagem mais popular, vocês estão por fora. Vocês não conhecem nem a Deus direito e nem mesmo a palavra dele. Portanto, nós precisamos conhecer. Eis o primeiro meio da graça, que o nosso querido pastor vai falar mais tarde, no domingo seguinte. Nós precisamos conhecer a palavra. Esse é o meio da graça. Existem muitos outros meios da graça. Existem meios da graça que são públicos e meios da graça que são particulares. Meios da graça público. Batismo. O batismo tem que ser público. Ninguém se batiza sozinho. O batismo é público. Jesus, se quem crer e for batizado será salvo. Você tem que dar um testemunho da sua fé. Isso aí é muito importante. É um meio da graça pública. Eu preciso congregar. Eu preciso tomar a ceia. Jesus disse: olha, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Mas você sabe quanto uma ceia? Não, isso não serve para nada. Por que isso não serve para nada? Jesus quer para fazer em memória dele. Então, existe meios da graça em que nós devemos nos congregar. Batismo, existem meios particulares. Os particulares é interessante. Como é que você descobre eles na Bíblia? Eles aparecem no verbo na forma imperativa. Eu não sei todo mundo, eu espero que todo mundo. Aqui tem
pessoal de mais idade já aprendeu português, né? Porque a atual geração não sabe nada de português. Mas existe um tempo de verbo chamado imperativo, né? Então você vai ver eles. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Orai sem cessar. Oração é um meio da graça. Mas como é que eu sei? Mas orai sem cessar. Por que será que está sendo dito isso, né? Porque você precisa orar. É um mandamento, não é um conceito. Seria bom se você orasse? Orai sem cessar. Jesus diz vigiai e orai. Então está no imperativo. Mas tem outros. Tem muito mais. Amai-vos uns aos outros. Perdoai os pecados uns dos outros. Está lá também. Meios da graça. Em tudo dai graças. Opa! Gratidão é o meio da graça. Você já viu aquela pessoa que não agradece nunca? Não agradece por nada? E eu não estou falando daquele, assim, uma tradição que você faz de Senhor, obrigado por essa comida, amém. Você deve fazer isso. Mas você sabe por que você está fazendo isso? Tem tanta gente que recebe bênção de Deus e não agradece, acha que é obrigação. Eu contei uma ilustração no tempo que eu vi num jornal, infelizmente esse jornal não existe mais, o jornal evangélico muito legal. Ele disse o seguinte, é lógico, uma piada, tá? A minha pessoa estava passando muita fome. Ele começa a clamar a Deus: Senhor, me socorre. O Senhor socorreu o seu povo mandando maná. Faça alguma coisa por mim. Aí começou a chover arroz. Botou a mão assim, começou a chover arroz. Ele olha assim: pô, Senhor, mas com casca? O cara acabou de receber um milagre, uma bênção. Ele já está reclamando. Em vez de agradecer, ele está reclamando. Ele queria cozido e daí ia reclamar do tempero. Assim, como assim? Você está com fome, está chovendo arroz na sua mão, você está reclamando que está com casca. Gratidão é um meio da graça. Como é que eu estou inventando isso? É por causa da ilustração, porque a Bíblia diz isso em tudo é graças. A gratidão é um meio da graça. Perdoar pecados é um meio da graça. E tem um aqui que esse me incomodou muito. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessar, e dá a impressão que você tem um padre que vai ter um lugar que você vai confessar os pecados, né? Mas isso não saiu do nada, não. Isso é bíblico. Confessai os vossos pecados. A gente não faz isso. Vocês querem ver uma coisa? Esse ano, não teve um avivamento lá em uma cidade chamada Augsburg? Um avivamento tão grande que demorou semanas de um culto que não acabava mais. A universidade teve que proibir porque estava atrapalhando os trabalhos na universidade. Aí todo mundo pensa: nossa, o que será que estava acontecendo lá? Será que tinha gente rolando no chão, rugindo como um leão, fazendo milagres, fazendo profecias? Não estava acontecendo nada disso. Havia louvor contínuo e confissão de pecados. Leiam isso na internet. As pessoas vinham em público confessar os seus pecados espontaneamente. Ninguém as estava obrigando. As pessoas vinham a público confessar os seus pecados e louvor contínuo. Um grande avivamento de louvor e confissão de pecados. Confissão de pecados é um meio da graça. Sim. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes sobre um avivamento que houve na África do Sul. Isso tem uns 10 anos atrás. E ele estava conversando com o pastor que estava liderando esse grande avivamento, e ele contou uma história muito estranha. Ele falou que ele trabalhava ali já há muitos anos, entre os Zulus, uma tribo terrível, uma tribo que já houve guerra contra a Inglaterra há centenas de anos atrás. Eles vivem em guerra há muito tempo. Pessoas muito cruéis. Tanto assim que quando um briga com o outro, para vencer a briga, um tem que matar o outro, depois come o fígado do outro para provar que ele pegou o poder do outro. Uma coisa assim animalesca, terrível, uma tradição demoníaca. Ele estava pregando aquele povo e não tinha fruto nenhum. Um dia, num culto como esse, poucas pessoas, provavelmente menos que agora, veio uma mulher e sentou-se ali atrás do culto. Achou estranho, que a pessoa terminou o culto assim: escuta, o Deus que você acabou de pregar, você acabou de pregar que o seu Deus pode todas as coisas, é verdade? Sim. Bom, então estou precisando dele agora, porque a minha filha tem endemoniada lá em casa, né, e nenhum bruxo consegue tirar o demônio dela. Eu queria que você fosse lá fazer alguma coisa. Ele, hein? Senhor. Lá foi ela, disse que encontrou uma moça igualzinho o endemoniado gadareno. Ela estava amarrada, feito um bicho, totalmente endemoniado. Ele não conseguiu expulsar o demônio dela.
chamou todos os missionários juntos, levou ela para uma fazenda lá, ela voltou pior do que estava antes. Isso que foi uma vergonha tão grande, e ele falou assim: eu vou sair daqui, vou embora, porque não tenho mais nenhuma credibilidade de pregar o Evangelho aqui. Causou uma consternação também, se vamos orar. E começaram a orar, e por 3 meses seguidos eles oraram, e diz que eles oravam às vezes 3 vezes por dia, confessando os seus pecados. Todos os dias, por 3 meses seguidos, chorando e confessando os seus pecados. Diz que de repente, o poder de Deus caiu naquele lugar, em que os bruxos procuravam a missão, trazendo seus objetos de bruxaria e pedindo libertação, pedindo Jesus, exatamente como disse no livro de Atos. O livro de Atos fala disso que aconteceu em Éfeso, em que as pessoas queimavam seus materiais de magia, uma libertação geral. Sabe como isso começou? Foi uma palavra profética, uma pregação bombástica, mas foi com confissão de pecados, oração e confissão de pecados. Sim, confissão de pecados é um meio da graça, e que meio poderoso, porque isso habilita que outras coisas se sucedam na nossa vida. Há muitos meios da graça, meus irmãos, na qual nós temos negligenciado. Nós falamos sempre daqueles textos que todo mundo conhece, né? Jejum, oração e ler a palavra de Deus. É uma verdade, pratiquemos, mas tem muito mais. Tem muito mais. E nós podemos ver o céu se abrir diante de nós, porque a graça de Deus, por ser de graça, está disponível, esperando tão somente que canalizemos ela até nós. Nós não temos feito isso. Temos que reconhecer isso. Já estamos confessando nosso pecado. Nós temos que reconhecer que nós não temos feito. Nós temos sido negligentes. Eu tenho sido negligente. Então nós temos que começar a confessar: se eu não tenho feito, de que fazer. Eu não posso reclamar que a graça de Deus não veio até mim, porque eu também não fiz nada a respeito. Ela está disponível lá. Mas eu não fui pegar, eu não canalizei a graça de Deus até mim. Quando você utiliza os meios da graça, você percebe os resultados. Na sua própria vida, crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade. Os frutos do Espírito começam a se manifestar. São qualidades que elas estão sendo praticadas. Há uma crescente comunhão com Deus. A nossa comunhão aumenta. Ele está mais próximo. Nós receberemos força e poder para a nossa caminhada, para vencer a tentação, para vencer o pecado, para vencer o próprio Satanás. Nós obteremos ajuda indescritível em todos os aspectos da nossa vida cristã. Amém? Quero terminar com 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao crescermos na graça, na comunhão, no conhecimento, nós estamos fazendo exatamente o que nós lemos aqui em Filipenses. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Nós não estamos merecendo a salvação. Essa é de graça. Mas nós podemos desenvolver essa salvação e trazer as bênçãos de Deus a nós e a todos aqueles que nos cercam. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, que vem esclarecer o nosso coração, que vem trazer um desafio à nossa vida, Senhor. Possamos estar atentos, ouvindo a Tua palavra, que devemos vigiar e orar. Estejamos vigilantes, Senhor, praticando todos esses meios da graça, trazendo a Tua presença entre nós, individualmente como igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.